Olá amigos, Ricardo Vitória, sucesso na área para mais um vídeo simples, rápido e descomplicado, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo simples mesmo, na verdade é uma entrevista que eu fui na oficina de um parceiro, Bastos, né? Já foi meu cliente na revista Portal Motor do passado, lá em 2011, quando eu fazia anúncios, né? E aí ele me chamou para um bate-papo, que ele tem lá um projeto no canal dele, vou deixar aqui a inscrição, tá? Um link para o canal dele, gostaria que vocês se inscrevessem lá, é um parceiraço e merece, né? Aí eu fui lá, gentilmente, ó, ele deu aqui uma canequinha do café com graxa, né? Esse é o site dele, né? É o site, é o canal dele. Então, eu espero que vocês gostem, uma entrevista bacana dos projetos que a gente faz, tá bom? Estamos aqui com o nosso motor de popa, monstro, de 40 HP, 2 tempos, é um monstro mesmo, tá? Pessoal, Eric Bastos da Bastos Treinamento, aqui no nosso querido Café com Graxa, no cantinho Ferrari, para falar e receber os nossos amigos, né? Você também que está ouvindo o nosso vídeo, vendo o nosso vídeo, perdão, está convidado a participar com a gente, se você tiver um conto engraçado, uma experiência profissional, tá legal? Esse aqui é teu espaço, o espaço Café com Graxa. Recebendo hoje o nosso amigo Ricardo Vitória, professor de mecânica, mestre também na arte de fazer mestandagem, publicidade. É um cara muito querido na cidade. Ricardo, um prazer ter você aqui. O prazer é meu, né, amigo? Porra, quanto tempo que eu vejo esse vídeo, os canais ficam, será que eu não vou ser convidado? Será que eu me convido? Aí, mentalização. Eu falei assim, um dia eu vou ser convidado, não deu outra. Uma semana seguinte ele me chamou e me convidou. Que bacana, que bacana. Não, é porque assim, Ricardo, na verdade, o espaço já é nosso, né? Mas você sabe, a correria do dia a dia, você também é uma pessoa muito ocupada, mas a gente sabia que esse dia iria chegar, né? Não sei se você conhece o Leleco, né? Leleco. Ele tá aqui fungando aí. Ele tá louco pra te fazer pergunta, cara. Ele tá fungando. É um prazer, você já, olha, puxa, é um prazer estar aqui com você, hein? Você é mecânico também, né? Aprendeu com o mestre, né? Ele é consultor técnico. Ele é consultor técnico. Show de bola. Show de bola. Ricardo, você que lida com esse mundo de formar e capacitar mão de obra profissional, né? Como que você entrou para o ramo da mecânica? Bom, essa história que eu vou contar é rápida, claro, mas é assim. Quando eu tinha 3 para 4 anos de idade, aqui na Constituição, tinha uma oficina de elétrica que era do meu padrasto. E eu, menininho, na oficina dele, ele tinha um sócio, e eu lembro da seguinte frase até hoje, e olha que hoje eu tenho passei dos 50. Ele falou o seguinte, conseguimos enganar mais um. E eu, naquela coisa de brincar de carrinho, quando menino, eu falei assim, caramba, eu quero ter um carro. Como é que eu vou deixar alguém, igual ao meu padrasto, mexer num carro? Foi aí que eu comecei a me interessar por mecânica, aí cresci, fui para a escola qualificada para isso, né? Fiz vários cursos e hoje estou no ramo desde então. Que bacana, eu pergunto isso pelo seguinte, que muitos alunos que nós temos aqui, né? E muitas pessoas que a gente conhece, sabem do Ricardo Vitória, né? Então, eu já conheço o teu trabalho, mas a gente fica querendo saber como que entrou para a mecânica, né? Eu costumo brincar que eu entrei de forma acidental, apesar de gostar muito da mecânica, mas eu entrei para cuidar de um escritório, né? Até que por brincadeira de um funileiro pediu para eu segurar uma peça e eu acabei migrando para a parte da mecânica, o qual eu agradeço a Deus até hoje, né? E aí tem uma coisa que eu lembrei, que foi o seguinte, logo que eu saí da escola, eu fiz na escola Senai, né? Sim. Aqui em Santos, e aí eu saí de lá como um aluno nota A, só tirava A, 100, isso eu posso provar que eu tenho certificado, e aí eu falo isso para muitos alunos. Quando eu cheguei na concessionária, já tinha 18 anos, e concessionária Afonso Veículos, que era aqui em Santos, eu soltava, eu quebrava parafuso porque não controlava a força. Sim. Caía óleo na minha cara, soltando lá o bujão do cárter. Eu me sujava na segunda-feira como se fosse no sábado. Eu falei, meu Deus, eu não sou do ramo. Quase desisti. Eu só não desisti porque eu gostava da profissão. E aí eu comecei a ver, será que essa é a minha vocação? Já eu fazia esse questionamento lá atrás, né? Quando eu falei assim, caramba, será que eu sou do ramo? E o que aconteceu? Eu fui tentando, fui gostando, lá eu entrei como ajudante, as pessoas começaram, vem cá, Ricardo, vem cá, Magrão. Isso era meu apelido na época lá.
Hoje ninguém me chama desse apelido. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, eu comecei a gostar e tô aí, há 36 anos aí. Mas você sabe que eu também passei por esse processo, né? Que você fica se perguntando, caramba, eu estou no lugar certo? Exatamente. Estou no lugar certo? Porque, na verdade, quando você está iniciando, você é apenas uma semente. Exato. E precisa ser trabalhada, né? Melhorada para que dê bons frutos. E a grande sacada de você dar aula hoje para capacitar profissionais é você trazer essa tua história junto. Exato. Porque são histórias de sucesso. Exatamente. Demos certo, né? Exatamente. Então, às vezes, eu costumo dizer que quando eu estou dando aula para um aluno, eu tenho que ser uma espécie de técnico de futebol. Mas por quê? Não é tão legal quando a gente diz assim, poxa, comecei a treinar de lateral, o cara disse que eu era volante. Comecei de volante, o cara disse, não, você é zagueiro. Comecei de zagueiro, você é centroavante, você é goleiro. Porque ele tem a visão do jogo e ele sabia onde você se encaixava, né? Então, quando você vai dar uma aula de mecânica básica, você vê que o aluno corre muito pro lado da elétrica, você diz. Exato. Exatamente. Né? Então, você tem que orientar esse cara. Meu, experimenta fazer elétrica. Exato. Experimenta fazer diesel, náutica. E por falar em náutica, me fala você, eu soube que você está dando aula de náutica, cara. Exatamente. Em 2006, me convidaram para dar treinamento de motor de popa. E aí, eu falei, não, eu mexo com motor, levanto o carro. Motor de popa, é motor de barco, cara. Tá pensando que é o quê? Que a equitação é andar de cavalo, popa de cavalo? Não, pô. E é popa porque fica lá atrás. Lá atrás, entendeu? Você é folgado, viu, Lelé? E aí o que aconteceu? Eu não queria, eu resisti, porque eu tirava câmbio, eu fazia motor, trocava correia dentada, toda a parte de revisão de mecânica era a minha área. Sim. Quando passou para... Não, aí todo mundo falando, Ricardo, é a mesma coisa, é mecânica. E aí eu vi aqueles parafusos menores, torques de 600 gramas, torque de um cabeçote com 2,5 kg. Eu falei, meu Deus, eu vou quebrar. E eu resisti. Moral da história, eu comecei a ir, papapá, e fazendo revisão, falei assim, o motor funcionou, eu falei, caramba, o motor pega, legal. Hoje, eu sou, desde então, 2006, tô na área náutica. Sim. Então já viajei, já dei treinamento fora, sou convidado para feira, né, para explicar, para dar palestra sobre o assunto, fóruns de mecânica também. Hoje eu ajudo muita gente, através de grupos em qual você tem. Sim. Eu ajudo assim, dou uma dica, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, vê isso, mede isso. E aí a rapaziada, os alunos começam a sozinhos. Eu tenho um aluno hoje que faz revisão, motores, que eu nunca vi, motores de embarcação. Perfeito. Eu tenho um aluno lá de Pelotas, lá do Sul, que ele falou assim, ele montou, como eu posso dizer, ele montou um esquema de maleta já para visitar embarcações, né, em loco, em pia, para fazer revisão em embarcações e motores esse que eu também não mexi. Ou seja, o conceito é aquele que a gente aprendeu. Sim, né? Exatamente. Tem manual de serviço, manual de fabricante, e o aluno pegando Ele aprendeu que o mais importante é o procedimento. Exatamente. Aplicou o procedimento, já era. Acabou. E aí, só pegando o gancho, qual é a diferença do mecânico náutico e do mecânico do automóvel? Sim, com você? fala aí pra gente. Na verdade, nenhuma. Por quê? O motor de um automóvel ele tem as variáveis, que é pressão, temperatura, vazão, resistência. E lá no motor náutico é a mesma coisa. O que você precisa é o quê? É entender essa migração, Isso. né? Acompanhando o manual, todo perfeito. mundo consegue mexer. Consegue, quando a gente fala consegue, a palavra parece que é gambiarra. Não. Todo mundo que é da mecânica Capacitado. tem capacidade para migrar para a náutica. Isso. Tanto que a maior parte dos mecânicos que migram é mecânico de moto. Mecânico de moto. O mecânico de Isso moto mesmo. migra muito para a parte náutica. Mas eu não mexo com moto, migrei da mecânica leve e pesada para náutica. Tá? E só aproveitando o gancho, não é só motor de fogo, motor diesel também marinizado. Exato. Pessoal, o que o professor está tentando passar é o seguinte: quando você tem uma capacitação, você consegue percorrer esse universo da mecânica até com mais facilidade. Por quê? Porque as grandezas são praticamente a mesma. Ela vai ter suas variáveis, é isso, professor? Exatamente. Vai variar de um modelo para o outro. Para isso tem que seguir o quê? O manual do fabricante.
certo? Agora me fala aí, professor. Nossa, quanta pergunta, né? Fala aí. Pergunta se o cara é casado, rapaz? Porra! Olha, Leco! Gente, é o seguinte, o nosso querido professor aqui, ele tem um canal do YouTube. Exato. Qual a ideia desse canal? Ele é ferramenta, ele é passatempo, ele é simplesmente um canal de forma aleatória? Ele tem um objetivo, esse canal? Legal a sua pergunta, porque é o seguinte, quando eu montei esse canal, surgiu por causa de pergunta de aluno. O que acontecia? Me dava uma bronquinha quando eu, professor, acabei de montar. O que nós vamos fazer amanhã? Eu falei, calma, amanhã vai chegar. Não, mas professor, qual é a hora da manhã? E aí, como a gente trabalha em carga horária e tem que dar aquela aula naquele cronograma, sim, alguns alunos pegam mais rápido que o outro. E o que acontece? Tem alunos que têm uma expertise melhor, outros menor, mas o objetivo será cumprido. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar aulas, né, pro canal para facilitar o tipo assim, nós vamos falar amanhã de rolamento de roda. Lá tem um vídeo no canal, perfeito, fala sobre rolamento de roda. Eu vou falar sobre micrômetro amanhã. Micrômetro é um instrumento de medição com uma capacidade de precisão muito melhor que o paquímetro. Eu quero que vocês já venham. E a ideia não era, por exemplo, tu tem que aprender o que eu gravei lá, não. É para te dar uma ideia, exato. E depois eu vou te ajudar. Porque eu costumo dizer o seguinte, o aluno está em processo de aprendizagem, então é isso daqui, é como se fosse um elo, né? Enquanto ele está aqui, ele não pega, ele não aprende. E aí, eu sempre deixo o aluno, por exemplo, ele responder. Eu não complemento nada, eu deixo a função do freio aí ele quer aí um outro aluno quer responder, eu falo, não, deixa ele. Sim. Ele está em processo de aprendizagem para o elo fechar. Exatamente. A função do freio é parar a roda, professor, exatamente. A função do freio é parar a roda. Quem para o carro é o atrito do pneu ao solo. Entendi. Sim. Ou seja, aí entra, né, aquelas coisas que a gente falava, né, sobre uma boa frenagem é quando eu tenho pista em condições, pneu e freio em condições. Exatamente. Entendeu? É um conjunto, né? Já estou mudando já o assunto. Não, E a ideia do canal foi essa. E aí eu comecei a brincar. O primeiro vídeo, mas eu suei demais. Vergonha de ficar na câmera, né? E aí eu demorei para gravar o primeiro vídeo. Isso foi em 2016, o primeiro vídeo. E aí o que aconteceu? Meu filho estava gravando para mim, né? E aí falou assim, pai, você está suando. Caramba, eu falei, encerra isso logo, encerra. É verdade. Hoje, tu vê que barato, né? Hoje a gente... porque o canal hoje, abaixo do treinamento também tem um canal, temos o Café com Graxa, ele é um veículo que pode ser assistido de qualquer lugar, né? Exatamente. Então virou uma ferramenta. O nosso canal nós chamamos de ferramenta. Exatamente. Que não pode faltar na sua caixa de ferramentas, né? Então o nosso aluno também tem esse acesso. Mas hoje, na verdade, eu queria te trazer aqui, né? Para falar inúmeras coisas que eu sei que você atende várias áreas. Uma delas é a de marketing. Isso. Como que está sendo trabalhado isso aí? Então, eu tenho alunos no Brasil todo, né? No Brasil todo, sabe? Norte a sul, centro-oeste, eu tenho aluno no Brasil todo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei nas minhas férias, viajar para esses lugares, né? E ficava hospedado em Porto de Galinhas, Sim. Recife, tudo perto de aluno, né? Com a privacidade deles, claro, né? Ficava em hotel. E aí, eu comecei a ver que o Brasil todo queria aprender, mas eles não tinham condições de vir até a nossa, Exato. até a nossa escola, no caso aqui a sua escola. E aí eu comecei o meu filho é um estudioso, um autodidata em marketing, e nós pagamos um curso caríssimo para ele fazer. Bora, Vitinho, vou trazer você aqui para falar sobre isso aí, cara. Olha, pode chamar, meu filho Victor, ele é Show de bola. Ele é o CEO do negócio. E aí ele começou a estudar, investindo. Hoje a gente montou um negócio chamado Mecânica Mídia, tem até o site, você me permite? Claro, isso aqui é para isso. Pode falar. Mecanicamídia.com, né? Show. Onde tem vários negócios dentro da Mecânica Mídia, e uma delas é, no caso,
é a parte de Etsy, né? Que é a divulgação de empresas. Entendi. Então ele faz esse gerenciamento. E aí eu montei, nesse gancho, eu montei um curso de motor de polpa online. Aí você fala, como é que pode um curso de motor de polpa online? A pessoa já tem conhecimento com a sua bicicleta, com a sua moto, às vezes com o seu carro. E aí o que ele faz? Ele assiste as nossas aulas, que são aulas gravadas, então lá gravadas. Exato. Ele assiste e ele começa o quê? E tudo técnico, tudo embasado também manual, e ele consegue fazer essa revisão no motor de polpa dele. Que bacana. Muito legal, muito legal. Estou muito contente com o resultado. E nem poderia ser diferente, né? Agora me diz uma coisa. Quando você monta um curso, você vem traçando uma linha. Quem você visa? Porque aqui, ó, quais os objetivos dos cursos que montou? Né? Aqui eu sei, aqui eu tenho cursos de diagnóstico, eu sei por que eu montei esse curso. Eu tenho cursos de elétrica. Aqui quando eu começo a mecânica básica, que na verdade eu chamo de mecânica de autos, eu já dou um bom lastro, uma boa base aos alunos, né? Exato. E desses alunos que vão entrando, eu já faço uma leitura, né? Eu já sei, puxa vida, essa minha turma que eu peguei aqui, fulano é diesel. Entendi. Fulano é cicloauto, fulano é elétrica. Exato. Tem alunos aqui que vêm fazer o curso de mecânica de autos, até por uma questão de se reciclar. Quando eu vejo, eu digo, não, esse cara só precisa fazer diagnóstico. Eu monto diagnóstico. Os teus cursos, qual o objetivo máximo dele? O objetivo é capacitar? Boa pergunta. Boa pergunta. O objetivo do nosso curso, né? Inclusive ele chama RMP, o curso, é Revisão de Motores de Polpa, né? O nosso objetivo é o seguinte, nós temos pessoas muito simples que pescam, que fazem passeio turístico, mas não tem condições de vir, né, fazer um curso presencial, não tem condições de vir a São Paulo. Sim. Com gasto de hospedagem, condução e lucro cessante de renda. Então ele deixa de trabalhar, deixa de pescar, trazer o pão, para às vezes fazer um curso longe. E aí o que acontece? Qual é o objetivo então que eu e o meu sócio, que é meu filho, a gente implementou? Que foi justamente atender esse pessoal mais carente, dando uma estrutura total para ele, inclusive com como é que a gente chama? Com mentoria. Então, a gente montou um grupo também no Facebook, onde cada um coloca as suas dúvidas, as suas atividades, os seus resultados, né, que estão fazendo, e aí a gente consegue, de longe, ajudá-los. Então, esse é o objetivo. E detalhe, já tem alunos nessa plataforma que já estão ganhando seu dinheirinho, que a nossa proposta é que eles tenham condições de gerar uma renda de até R$6.000. Ou seja, o pessoal que lá pesca, né, e ele consegue fazer a manutenção no motor de um vizinho, de um amigo, e um passa para o outro e já está ganhando dinheiro. Muito legal. Que bacana. Quantos anos você já tem como professor de mecânica? Bom, eu já tenho de sala de aula 25 anos, vai fazer 26 em janeiro, né? Maravilha. A idade do Leleco. Nossa. O Leleco tem essa idade, cara. Ele já perdeu o cabelo dele, ele disse que é preocupação aqui na Bastos. Inclusive, foi o Leleco que arrumou o carro do professor Aurélio. É mesmo? Do professor Almeida. O Aurélio? Almeida. O Igor teve aqui. Show. Um problema de elétrica. E ele falou, Igor, eu resolvo. Parabéns. Entendeu? Parabéns. Ele tem anda muito junto com o Eric Bastos, meu filho. Some sexta-feira quando dá a certeza. Some. Escuta, e tá de férias o seu filho. Já pode chamar pra ajudar aqui. Aí, Leleco, tu não me falou, tu sabia, Leleco? Fazer o bico, né? O Leleco participa sempre com a gente. Então, vejam bem, pessoal, vocês que estão tendo o prazer de assistir, a oportunidade de assistir esse vídeo, o professor Ricardo Vitório tem 26 anos de estrada. Tem uma ideia de quanta gente já formou? Eu fiz um cálculo lá, eu fiz um cálculo, né? Uma estimativa de hoje. No passado, eram muitas turmas. Isso, né? É verdade. Então, nós fizemos um cálculo, mais de 6.000 alunos. Mais de 6.000 alunos
principalmente na parte náutica, tá? Uma boa parte disso na parte náutica. Mas na área da mecânica automotiva você arrebentou, porque é muito tempo lá dentro. Então, exatamente. Eu tenho muito orgulho de ver hoje aluno, né, que começou comigo lá com 16 anos. Inclusive tem um amigo aqui, um concorrente seu, aqui do lado, que faz conversão de gás aqui perto. Sei. Né? Homologação, sei lá. Isso, assim, isso. né? E ele foi meu aluno com 16 anos, hoje ele é empresário. Ele é empresário de sucesso. Muito bem sucedido. Muito bacana. Já me chama para almoçar direto. Já veio aqui buscar aluno da Baxter. Já veio? Olha lá, né? É parceiro nosso. Parceirão. E ele fala, professor, muita coisa que você falou naquela época eu lembro até hoje, a tua voz aqui. E isso é um orgulho a gente vê. Eu tenho vários alunos, contei essas que é aqui perto. Mas o que é mais legal, independente se o aluno vai seguir no ramo da mecânica ou não, é saber que eu fiz parte da história dele. Exatamente. Eu fiz parte da evolução do caráter dele. E outra coisa, que eu costumo falar, por mais que eu viaje, eu saia de carro, ou eu tô num momento de lazer, nós estamos numa cidade que não é tão grande, Sim. grande, mas não é tão grande, e dá pra... Então, se eles me virem num problema de trânsito, eu falo, caramba, olha, o professor Ricardo, olha, quer dizer, independente, a gente vai ser sempre lembrado, a gente vai ser sempre uma referência. A referência deles. Então, e vai ser sempre lembrado como professor Ricardo. Professor Ricardo. Então, eu tenho uma preocupação com isso, entendeu? Então, por exemplo, se eu estiver dirigindo, eu me preocupo com que... Porque nós somos público, você é público. Sim. Você entendeu? Então, Sim. a gente tem que ter esse cuidado. Até numa resposta que a gente vai dar. Se não está bem para responder, então não responda agora. Não responda. Isso entendeu? mesmo. Isso é muito legal. Então, eu também quero dizer que eu também tive o prazer de trabalhar com o professor Ricardo no Senai. E foi um aprendizado muito bacana, porque eu tive a felicidade na época que o professor Almeida me colocou para ficar junto com ele, para que eu assimilasse como funcionava aquela instituição. E foi muito prazeroso, porque eu aprendi muita coisa, né, com o professor, estava sempre solícito a ajudar e foi muito gratificante. Tá? E só um dado aqui que eu vou falar dele, quando ele estava dando aula, né, e eu chegava perto lá da aula dele, ele pegava o computador, só para você, ele pegava o computador, ele fazia um esquema lá de um cronograma, tarefa 1, tarefa 2. Eu falei, olha, eu vou usar essa dica também dele. Ou seja, eu estava bem mais tempo dando aula, ele começou a usar uma parte, isso é verdade, e não estou fazendo, sim, né? Quero meu café. Aprendemos muito um com o outro lá dentro. E aí eu comecei a ver um sistema que ele estava dando de aula que eu gostei. Tipo de cobrança, de um esquema, tipo de um relatóriozinho. Eu falei, olha que bacana isso daí. Ou seja, o aluno, ele gosta de ser cobrado. Sim. Se ele entra numa instituição e ele fala assim, é de qualquer jeito, ele não cobra não. Você tem que chegar para ele em algum momento, cobra. Quando eu dou aula... Leleco, quando eu falei que eu estava com o Ricardo, não foi jogando bola. Você perguntou se eu estou jogando bola com ele, não. Trabalhei na mesma escola com ele, cara. Exatamente. Que jogando bola, tudo que é festa. Tudo que é festa. É o Eric que tá de férias, não é você, cara. Porra! Desculpa, Ricardo. Não, tudo bem. E aí, é assim, eu entrei lá no Senai, tinha 16 para 17 anos. Estou lá até agora com 52 anos. E você vê, entre idas e vindas, eu fiz vários cursos, técnico de instrumentação, mecânica, pós e tal, mas assim, se tudo que eu tenho hoje, eu agradeço à instituição Senai, né? Não sei se eu posso falar o nome dele. Pode, não deve, é uma referência. Mas eu tenho muito orgulho de até hoje fazer parte dessa instituição séria de educação. E aí quando eu falei de aluno gosta de ser cobrado. Quando o aluno está lá montando o motor, eu paro na hora, né? E o que é isso, qual é a função disso, tal, na hora, chamado oral na hora, eu quero o resultado. Muito legal. E hoje tem muito aluno aí já trabalhando, montando oficina, empresário, pai de família. Ricardo, eu vou querer que você volte numa outra ocasião aqui, mas que você traga uma palestra pra gente sobre motor de polpa. Tá? Motor de polpa, marinizados. Você sabe que o professor Sérgio está com a gente, o professor Sérgio corre junto com a gente.
ele é um colaborador efetivo. Mas a palestra o que que é? É que nem um vídeo que eu faço 10 minutos? Rapaz, o meu relógio é o meu. Um vídeo de 10 minutos para o YouTube é muita coisa, né? Você sabe que o YouTube, ele te dá uma condição de você fazer um vídeo de 1 hora. Se você faz um vídeo de 1 hora, né, e é um vídeo que, pum, segura o teu espectador, sim, show beleza. de bola. Senão fica um vídeo lá de uma aula boa e todo mundo sai lá com 1 minuto. Exato. Então o que que eu faço? Eu faço um vídeo de 7, 8. Um vídeo de 7, 8 não dá para ensinar mecânica, mas dá para eu dar aquela dica final sem enrolação. Exato. Quando eu falei brincando qual é o tempo, às vezes uma palestra de 1 hora, né, eu já fui palestrante também, inclusive até no Sebrae, você tem que encaixar todo aquele conhecimento em 1 hora. Exatamente. Isso é muito legal. Não, eu vou querer uma palestra presencial aqui com os nossos alunos. No Tá? online não, né? Online não, eu quero aqui comigo um motor, providenciar um motor para você vir dar uma palestra pra gente. Show de bola. Que será muito, muito gratificante ter você aqui. Fantástico, pode marcar. Professor, Compromisso. obrigado por sua presença, satisfação Sucesso. enorme, Sucesso. sucesso para nós. Essa caneca é sua. Caramba, tô ligado. Essa caneca é sua. Obrigado. E foi um prazer enorme, pessoal. Temos aqui o professor Ricardo Vitório, falando sobre a vida, falando sobre o que faz, o que ama fazer, que é mecânica. Vocação. Vocação, né? Isso. Eu estou no lugar certo, na hora Exato, certa. exato. Beleza? Um forte abraço a todos e aqui o nosso cantinho Ferrari. E onde vai estar esse vídeo? Fala aí. Esse vídeo vai estar no canal do Café com Graxa, tá? E convido todos vocês a entrarem, se inscreverem e participar aqui com a gente no Café com Graxa. E também visitem o Bastos Treinamentos, o professor Ricardo Vitório também estará lá com a gente. Com certeza. Ok? Valeu! Sucesso.